Sempre tive um bom relacionamento com meus pais. Morávamos em uma casa confortável em uma cidade tranquila, e eu estava estabilizada no meu emprego. Meu salário era razoável, e vivíamos com certo conforto. No entanto, sempre tive o sonho de ter meu próprio cantinho, um lugar onde eu pudesse fazer o que quisesse, na hora que quisesse. Esse desejo de independência e liberdade crescia a cada dia, até que finalmente encontrei a oportunidade perfeita. Foi em um fim de semana que passei por uma pequena casa à venda. Era aconchegante, com um jardim na frente e cercada por árvores antigas. Fiquei encantada. Não era longe da casa dos meus pais, mas o suficiente para me dar a sensação de independência que tanto almejava. Com o apoio dos meus pais e um pouco de economia, consegui fechar o negócio. A mudança foi emocionante. Levei alguns dias para arrumar tudo, decorar cada cantinho ao meu gosto. Adorei cada momento, desde escolher os móveis até pendurar os quadros. A casa parecia perfeita. Nos primeiros dias, desfrutei da liberdade de estar sozinha, fazer minhas próprias regras e curtir a tranquilidade do meu novo lar. Mas logo após a euforia inicial, comecei a notar coisas estranhas. Pequenos barulhos à noite que não conseguia identificar. Objetos que pareciam mudar de lugar sem explicação. No início pensei que era apenas minha imaginação, o processo de adaptação a um novo ambiente. Mas os eventos se tornaram cada vez mais difíceis de ignorar. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, ouvi um sussurro próximo ao meu ouvido. Me levantei assustada, mas não havia ninguém ali. O frio percorreu minha espinha e a sensação de estar sendo observada não me abandonava. No dia seguinte, encontrei uma cadeira na sala virada de cabeça para baixo. Estava certa de que havia deixado tudo em ordem antes de dormir. Conversei com meus pais sobre isso, mas eles disseram que era normal sentir-se assim em um novo lugar, especialmente estando sozinha. Tentei seguir o conselho deles e ignorei os acontecimentos, convencida de que logo me acostumaria. Mas no fundo, uma sensação de inquietação começava a crescer. E assim, o meu sonho de liberdade começava a se transformar em uma experiência completamente sombria, algo que eu nunca poderia ter previsto. Os primeiros dias na nova casa foram repletos de empolgação e expectativa. Eu adorava cada detalhe, desde o jardim florido até a pequena varanda onde poderia tomar meu café da manhã. Meus amigos vinham me visitar, admirando o charme rústico do lugar. E meus pais passavam frequentemente para garantir que eu estava bem. Parecia que tudo estava se encaixando perfeitamente. Mas conforme os dias passavam, as pequenas inquietações começaram a se acumular. Uma noite, enquanto explorava um dos armários mais antigos, encontrei um livro velho e empoeirado. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a caligrafia era quase ilegível. Havia algo de perturbador naquele livro, mas a curiosidade me levou a folhear algumas páginas. Os textos falavam sobre rituais e lendas antigas, algo que eu não esperava encontrar em minha nova casa. Coloquei o livro de volta no armário, tentando esquecer o que havia visto, mas as coisas estranhas continuavam. Ouvi passos no corredor à noite, como se alguém estivesse andando pela casa. Quando me levantava para verificar, não encontrava ninguém. As sombras pareciam se mover por conta própria, dançando nas paredes quando eu apagava as luzes. Minha ansiedade crescia, mas eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, senti um frio súbito que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Olhei ao redor, tentando encontrar a fonte do vento gelado, mas todas as janelas estavam fechadas. Deitei-me novamente, tentando ignorar a sensação desconfortável. Foi então que ouvi um sussurro, tão claro quanto o som do meu próprio respirar. Alguém ou algo estava murmurando meu nome. Levantei-me de um pulo, o coração batendo acelerado. Procurei pela casa, mas não encontrei nada. Estava sozinha, mas a sensação de estar sendo observada
era intensa. Decidi que precisava descobrir mais sobre a casa. Conversei com meus vizinhos, e foi então que soube da história sombria que ela carregava. Décadas atrás, um crime horrível havia ocorrido ali. Uma família inteira foi encontrada morta, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Diziam que o espírito do assassino ainda vagava pela casa, preso pelos próprios atos horríveis. Aquela informação me deixou gelada. Eu estava vivendo em um lugar marcado por uma tragédia profunda. Os eventos estranhos se intensificaram. Comecei a ter pesadelos vívidos, onde via figuras sombrias se aproximando de mim, sussurrando coisas horríveis. Acordava suando frio, com o coração acelerado. Objetos na casa se moviam sozinhos, portas batiam sem motivo, e ouvia risadas distantes que pareciam vir de todos os cantos. Sentia toques invisíveis, como mãos frias acariciando minha pele, e sussurros que me faziam questionar minha sanidade. Minha paz de espírito estava sendo lentamente destruída. A casa que eu tanto amava estava se transformando em um lugar de terror. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não tinha ideia de como enfrentar uma força tão maligna. Cada noite se tornava uma batalha contra o medo e a desesperança, e eu estava começando a me perguntar se sobreviveria a essa experiência. Foi então que percebi que a única forma de resolver isso era enfrentar o mal de frente. Com o coração cheio de coragem e medo, decidi que precisava encontrar uma maneira de expulsar a entidade que me atormentava. E assim, minha jornada de horror estava apenas começando, em direção ao desconhecido e ao inimaginável. A situação se agravava a cada noite. Uma madrugada, fui despertada por um barulho alto, como se algo pesado tivesse caído no andar de baixo. Levantei-me cautelosamente com o coração disparado e desci as escadas para investigar. A sala estava escura. A única luz vinha da lua que entrava pela janela. Foi então que vi. A mesa de jantar estava virada, cadeiras espalhadas pelo chão, e o velho livro estava aberto no meio da sala. Senti um arrepio correr pela espinha e me aproximei lentamente do livro. As páginas estavam abertas em um capítulo sobre invocações e rituais de exorcismo. As palavras pareciam brilhar no escuro, como se tivessem vida própria. Peguei o livro e voltei para o meu quarto, tentando entender o que estava acontecendo. Passei o dia seguinte pesquisando sobre o livro e os rituais descritos nele. Descobri que ele era um grimório antigo, livro medieval de feitiços, rituais e encantamentos mágicos invariavelmente atribuídas a fontes clássicas hebraicas ou egípcias, usado por cultistas para aprisionar e expulsar entidades malignas. Quanto mais eu lia, mais percebia que a presença que me assombrava não era apenas uma simples assombração. Era algo muito mais antigo e poderoso. Decidi que precisava agir. Não podia continuar vivendo naquele terror constante. Na noite seguinte, reuni toda a coragem que tinha e preparei um círculo de proteção no chão da sala, seguindo as instruções do grimório. Acendi velas ao redor do círculo e comecei a recitar o ritual de exorcismo. Enquanto recitava, a temperatura na sala caiu drasticamente. O vento parecia vir de todos os lados. As velas tremeluziam, ameaçando se apagar. Senti uma presença forte, como se alguém estivesse parado bem atrás de mim, observando cada movimento meu. Continuei recitando, minha voz tremendo de medo, mas determinada a continuar. De repente ouvi um grito ensurdecedor, seguido de uma risada maléfica que ecoava por toda a casa. As velas se apagaram de uma vez, e a escuridão tomou conta do ambiente. Senti uma força invisível me empurrar, fazendo-me cair no chão. Lutei para me levantar, e ao abrir os olhos vi uma figura sombria no centro do círculo. Era uma forma nebulosa, com olhos vermelhos brilhantes que me encaravam com ódio. Continuei recitando o ritual, forçando minha voz a sair firme.
A entidade se contorceu, gritando em agonia, e a sala começou a tremer. Os objetos voavam pelo ar, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Mas eu não podia parar. Sabia que aquela era a minha única chance de expulsar aquela presença maligna. Finalmente, com um último grito, a entidade se dissipou no ar, e o silêncio tomou conta da casa. As velas se reacenderam sozinhas, e a sensação de opressão desapareceu. Fiquei ali, ajoelhada no chão, respirando pesadamente, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eu havia conseguido. A entidade havia sido expulsa, mas a experiência me deixou marcada para sempre. A casa, antes um sonho de liberdade, havia se tornado um pesadelo. Decidi que não valia a pena continuar ali. No dia seguinte, voltei para a casa dos meus pais, levando apenas o essencial. Deixei a pequena casa para trás, carregando cicatrizes físicas e emocionais. Nunca mais desejei morar sozinha. A liberdade não vale o preço do medo constante e da presença do mal. Aprendi que às vezes os sonhos podem se transformar em pesadelos, e o mais importante é preservar a paz de espírito. E assim, voltei para a segurança do lar dos meus pais, mais sábia e mais cautelosa, sabendo que alguns lugares guardam segredos sombrios que nunca poderiam ser desvendados. Desde o início, ela nunca gostou realmente desse objeto, mesmo sendo o último presente de sua avó. Bastava um olhar para aquele sorriso pintado na madeira para se sentir ansiosa, e se fixasse os olhos por muito tempo, suas mãos começavam a tremer. Tentou várias vezes se desfazer da boneca, mas as palavras da avó sempre vinham à mente. Cuide dela com carinho e eu estarei sempre com você. Sua mãe também insistia para que mantivesse a lembrança guardada. Quando recebia amigas em casa, Laura sempre escondia o presente no guarda-roupa. Apenas as mais curiosas e corajosas conseguiram ver as feições pintadas e as articulações da boneca, e todas ficavam encantadas, sem perceber o desconforto que causavam à dona. Anos passaram e Laura, antes uma menina, tornou-se uma bela mulher, ousada e independente. Suas mechas de cabelo tingidas de azul refletiam sua nova fase. Na transição para uma vida adulta, deixou para trás quase tudo da infância ao mudar-se para uma casa na cidade. Mas a insistência de sua mãe fez com que uma boneca também fosse para a nova casa, ocupando um espaço na cômoda, com o mesmo sorriso, a aparência e o desconforto persistente. Determinada a não viver mais sob o medo irracional, Laura decidiu enfrentar o objeto. Mas ao contrário do que esperava, seu temor não se dissipou. Ao invés disso, transformou-se em raiva. Com sua avó falecida há muito tempo, Laura sentiu-se livre para maltratar a boneca. Nos primeiros dias, limitou-se a xingá-la com ofensas bobas, como se não tivesse certeza do que fazia. Mas logo ganhou confiança e começou a chutá-la e jogá-la contra o chão e as paredes. Mesmo assim, a boneca permanecia intacta, sem riscos ou lascas, o que apenas inflamava mais sua raiva. Decidiu então por um fim definitivo naquilo. Pessoas que passavam pela rua olhavam curiosas enquanto Laura queimava a boneca no quintal. Ver o objeto transformado em cinzas trouxe uma sensação de libertação. Ela só deixou o local quando não havia mais nada para ser consumido pelo fogo, esperando pela primeira vez em muito tempo dormir em paz. Mas naquela madrugada, uma sensação de nervosismo interrompeu seus sonhos. Ela precisa respirar fundo várias vezes para experimentar emoções aceleradas. Ela nem está mais aqui, disse para si mesma, mas logo ouviu um barulho na casa. Um baque no chão que ecoou pelos seus ouvidos, causando um arrepio na espinha. Outro barulho se seguiu, mais suave, como passos. Poderia ser um animal,
mas isso não acalmou Laura. O medo crescia, suas mãos tremiam e seu coração batia tão forte que parecia audível. A luz do abajur não revelou nada além da porta do quarto. Laura se encolheu na cama, tentando ignorar a sensação de ser observada. Ligou a lanterna do celular e apontou para a porta. Nada. Sua respiração pesada e rápida. Talvez fosse apenas um fruto de sua imaginação. Tentou se acalmar bebendo um gole d'água do copo que sempre deixava na cômoda. Foi quando sentiu algo tocando seu rosto. Algo fino e suave. Ao esfregar os dedos, percebeu que estavam negros de fuligem. Não faz sentido. Laura lembrou da boneca queimando horas antes, transformada em carvão. Olhou para cima, vacilante, e encontrou o objeto de seu medo infantil. A boneca caiu sobre ela, manchando tudo de preto. Laura gritou por socorro, o que alertou os vizinhos a chamarem a polícia. A boneca, ou o que restava dela, se contorcia e agarrava o rosto de Laura. Com uma voz grossa, como se saísse de uma caverna, a boneca falou: "Você só precisava me tratar bem." E beijou a bochecha de Laura, que gritou novamente. Desesperada, Laura conseguiu atirar a boneca contra o chão e tentou correr, mas suas pernas não responderam. Olhou e viu marcas amadeiradas se formando em sua pele, endurecendo cada movimento. Continuou se arrastando, seu corpo produzindo sons surdos. Alguém bateu na porta, a polícia, mas nem sua boca respondeu. Sua mão ainda boa bateu na bochecha, produzindo um som perturbador de madeira. Não conseguia mais se mover, gritar por ajuda. Nem seus olhos funcionavam mais, agora feitos de vidro. A última coisa que viu foi uma boneca sorrindo. Quando os policiais arrombaram a porta, não encontraram sinais de roubo ou violência. Tudo estava em ordem, exceto pela ausência da dona da casa. No quarto, encontraram uma boneca de cabelos azulados em cima da cômoda. Mas estranhamente, Laura não estava lá. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.